Por quê? Por que Deus? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu esse sofrimento? Geralmente essas frases, talvez você já tenha dito, ou você ouviu alguém dizer, elas mostram, no momento de dor e sofrimento, o inconformismo. Normalmente nas vitórias as pessoas não perguntam por quê, né? Por que eu venci? Por que eu passei na prova? Por que não? Isso não perguntam por quê. Mas inconformismo é muito notório diante dos percalços da vida, diante da morte de um ente querido inesperada, diante da perda de um emprego, diante de um divórcio, diante de doenças, do diagnóstico de doenças incuráveis, diante de tragédias da vida, diante de governantes eleitos que fazem mal para a população. Cadê Deus que permitiu isso? Eu lembro da Larry Passos, era o técnico, você conhece, o técnico do Guga, e dado momento ele recebeu um diagnóstico de câncer, e ele falou, ao invés de falar por que eu, ele pensou, por que eu não? O que eu tenho de tão especial para ser privado das dores que acometem toda a humanidade? Lembrando que o próprio Cristo disse que não seríamos poupados, mesmo aqueles que creem, das dificuldades da vida. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, você não é a última bolacha do pacote, você não é alguém tão extraordinário para que a dor seja impedida de bater a sua porta. Certo irmão, uma vez que meu pai conta, por andar na presença do Senhor em sinceridade, ele imaginava que ele seria poupado dos sofrimentos, mas essa sua presunção caiu por terra quando ele precisou enfrentar uma doença grave e passou hospitalizado vários dias. Não sei se você lembra disso. Ele entendeu que ninguém está imune à dor nesse mundo caído. Na verdade, não podemos esperar apenas a coroa de glória, onde o nosso Senhor recebeu a coroa de espinho. Se Deus não poupou o seu próprio Filho amado, a quem Ele tanto tinha prazer, por que deverá nos blindar das dificuldades e das dores? Existe uma certa igreja que tem um canal de televisão que diz, pare de sofrer. Isso não é nem bíblico e nem real. Importante frisar que a palavra porquê é a palavra que mais aparece na Bíblia, é a que mais recorrente, porque o objetivo da Bíblia é mostrar o porquê que a gente está aqui, o como a gente é salvo, o porquê que a gente vai para o céu, o porquê. A Bíblia é um livro que traz resposta para o nosso coração. E o porquê dos sofrimentos que nós vivemos podem estar em duas causas: ou fruto de decisões erradas nossas, ou fruto de fatos alheios à nossa conduta. As Escrituras trazem um exemplo de duas pessoas que sofreram profundamente. Um porque agiu mal, e o outro porque Deus permitiu. Um chama-se Jonas e o outro Jó. Jonas foi arremessado no meio da tempestade pelos ocupantes do navio, porque ele desobedeceu a ordem de Deus de ir pregar a Nínive. Ele foi engolido por um grande peixe. Imagine, querido, ficou 3 dias, você que tem certa claustrofobia, ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe. Estava escuro, até a Bíblia vai falar que abismos me cercaram na oração de Jonas. O cheiro não deveria ser muito agradável. A Bíblia conta que a sua cabeça estava enrolada com algas. Sofrimento terrível, porque ele desobedeceu a ordem de Deus de pregar em Nínive. Por outro lado, temos Jó, que era uma pessoa exemplar. Bom pai, bom patrão, bom marido, bom amigo, bom cidadão, bom filho de Deus. Até que o diabo pede permissão
para entrar na vida dele. E aí Deus consente com isso. Por conta disso, ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu todo o seu trabalho, perdeu sua saúde, perdeu sua dignidade. E ao longo dos capítulos de Jó, ele passa querendo respostas do porquê que ele estava sofrendo daquela forma. Portanto, meus irmãos, estamos diante do sofrimento. Cabe a pergunta: você é Jonas ou Jó? Está em aflição por suas próprias decisões erradas, ou apenas foi atingido por circunstâncias alheias à sua conduta? Claro que a causa remota de toda a dor, o motivo principal e primeiro, é o pecado quando entrou na humanidade no jardim do Éden. Mas a pergunta do porquê tem a intenção de saber sobre a causa direta, o motivo de dado sofrimento específico que estamos enfrentando. Porque você esteve, está ou estará sofrendo? Você é Jó ou é Jonas? Porém, em qualquer desses casos, o motivo das nossas dores tem causas bem definidas. Por que isso está acontecendo com você? Por quê? E a resposta está no livro de Jó, versículo 42, versículo de 1 a 6, capítulo 42, de 1 a 6 e verso 10, que diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Verso 10, por favor. Mas mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de todo quanto possuía antes. Aleluia. Nisso você precisa entender os porquês. Você está sofrendo, ou vai sofrer, ou já sofreu, porque Deus quer que você se arrependa, que você mude a sua mente, que você deixe o jeito caído seu de viver, deixando ou a rebelião e o pecado, como o caso de Jonas, ou a sua autossuficiência e a sua justiça própria, como no caso de Jó. Jonas, no nosso caso, foi até Nínive depois desse momento. Ele foi, pregou, ele se arrependeu, ele mudou a mente dele. E também Jó recolheu a sua insignificância, como eu te acabou de ler, diante do Criador, rejeitando a sua justiça própria. Primeira coisa, por que você sofre? É porque Deus quer que você se arrependa. Segundo motivo que você sofre, como diz o texto, é porque Deus quer que você se aproxime dele. O maior combustível que nós temos de buscar o Senhor, geralmente são os sofrimentos. A ocasião em que as nossas orações são mais sinceras, mais profundas, com maior intensidade, são quando nós estamos passando por grande provação, grande tribulação. E Jonas, para não ser diferente, se aproximou do Senhor com intensidade e fervor quando estava no ventre do peixe. O versículo capítulo 2 de Jonas, do livro de Jonas, vai falar uma oração de Jonas se voltando ao Senhor. E Jó também teve um relacionamento com Deus aprofundado após as tragédias que passou. Como a gente leu, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Segunda coisa que você vai passar por sofrimento, o segundo porquê, é porque Deus quer que você se aproxime mais dele. E a terceira e última coisa, porque você passa sofrimento, porque Deus quer te usar para abençoar outras pessoas. 2 Coríntios 1:4 vai falar o seguinte: é Ele quem nos conforta em toda a tribulação, para podermos
consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados ou consolados por Deus. Jonas pregou em Nínive e as pessoas se arrependeram, e a destruição não veio da cidade, e 120.000 pessoas foram salvas. Jó orou, como a gente falou, por seus amigos, e eles foram salvos da ira de Deus. Interessante, eu amo essa passagem no versículo 10 que a gente leu, que enquanto Jó estava orando, estava cumprindo o propósito pelo qual o seu sofrimento foi colocado, o Senhor, assim como fez com Jó, vai mudar e muda a nossa sorte, a nossa história. O próprio Senhor nos mostra o lugar que devemos perguntar o porquê Ele fez a determinada coisa ou permitiu. O Deus encarnado, na cruz, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava pregado numa cruz nesse momento. Nós também devemos perguntar o porquê dos nossos sofrimentos quando nós estivermos, entendermos que estamos na cruz. Somente será válida a pergunta se você estiver crucificado com Ele, que você por conta disso não tem mais direito, que você não tem mais controle nenhum sobre a sua vida, e você, à luz da palavra de Deus, já está crucificado com Cristo. Assim, no lugar certo, que é na cruz, você pode perguntar por que Deus permitiu determinadas coisas, e a resposta será: porque Ele quer que você se arrependa, porque Ele quer que você aprofunde a sua intimidade com Ele. E terceiro, porque Ele quer te usar e fazer um testemunho vivo do Deus que nunca desampara os que o buscam, como a gente viu hoje com o Gabriel e com a Raquel. Portanto, seja motivado pelos seus próprios erros, seja causado por decisões de terceiros. O porquê deve convergir para as 3 respostas: arrependa-se, busque mais a Deus, seja usado pelo Senhor nos propósitos dEle. Que possamos entender isso e não nos revoltarmos contra o Senhor, mas aproveitar as nossas dores para que Deus transforme profundamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido.